Howie era um vagabundo solitário e inútil que ninguém na escola sequer sabia que existia. No entanto, após encontrar um chocolate especial esquecido pela deusa do amor, ele o dá para as garotas mais atraentes da escola, e todas ficam obcecadas com seu bastão mágico. Com a ajuda da deusa, ele agora precisa consertar as garotas, enquanto tem mais aventuras do que jamais viu em toda a sua vida. Tudo começa com Howie indo para a aula para começar outro dia deprimente. Neste momento, a maior musa da escola, Zi-Tang, entra e agarra sua mão antes de dizer que está grávida de 3 meses do... Howie imediatamente nega saber quem ela é e pergunta se ela usou muita mole. Mas então todos os seus fanboys beta descarados o cercam e começam a exigir respostas enquanto tiram fotos para espalhar a notícia. Ele tenta explicar, mas ela continua piorando a situação. Então ele foge com ela e encontra um canto na escola, onde ele então pergunta se ela tem demência ou está apenas tentando reservar um lugar para ele no cemitério. Ela permanece alheia e pergunta se eles podem fazer mais bebês. Mas então ele ouve a multidão se aproximando e abandona seus bolos psicóticos para se salvar. Momentos depois, ele pega a vassoura da faxineira e ativa seu Jin-Woo interior antes de ser puxado para o banheiro feminino por 2 brutamontes bombados de esteroides. Depois de quebrar seu rosto com uma bola, o chefe com seios enormes deles... Tom pede uma explicação sobre as fotos que recebeu, mas ele fica confuso e pergunta quem diabos ela é. Ela então pergunta como ele pode esquecer tão facilmente dos seus grandes atributos e dá-lhe uma pancada com um taco. Justo quando os bandidos se preparam para acabar com ele, Tong os interrompe e se aproxima para lembrá-lo do seu caracol viscoso, ameaçando esmagar suas nozes se ele continuar a brincar. Ele ainda nega saber quem ela é, então eles decidem liberá-lo. Mas então outra gata chamada Lin o abraça e diz que os filhos dele sentem saudades dele. Antes que ele possa sequer perguntar o nome dela, ela o ataca por não pagar a pensão alimentícia. Mas Tong a impede e diz que só ela pode esmagar as nozes inúteis dele. Enquanto a discussão deles distrai a todos, Howie foge, mas todos o perseguem pelo campus até ele chegar ao telhado. Cansado das acusações, ele nega conhecer qualquer um deles e sobe no corrimão para fazê-los parar de tentar atacá-lo. Eles ainda atacam, então ele decide tolamente bater as botas, mas o tempo de repente congela, e uma deusa cheia de trama chamada Mei o leva gentilmente ao chão antes de tentar estrangulá-lo enquanto pede o chocolate de Cupido. Ao ouvir isso, ele se lembra de ter comido um bolo de chocolate no telhado outro dia, e ela explica que é um bolo mágico que fez todos os malvados mais atraentes ficarem desesperados por sua salsicha porque eles o comeram depois dele. Depois de se apresentar como a deusa de milcris e amor, Mei o parabeniza por ter um harém instantâneo de garotas obcecadas, mas ele quase balança sua cabeça ao explicar como ela arruinou sua vida perfeitamente deprimente. Percebendo que o virgem perdedor é fraco demais para lidar com tantos enredos, ela lhe diz que o efeito do chocolate desaparecerá depois que ele satisfizer os desejos de todas as suas novas esposas. Ela então vê um bom local de comida e aperta play no mundo. Então ele se esconde rapidamente enquanto a multidão, junto com Tong e Lin, tenta encontrá-lo. Ele percebe que Zitong não está com eles e pensa que ela vai pular para encontrá-lo na vida após a morte. Então ele corre de volta para o telhado para encontrá-la e diz que vai levá-la para sair amanhã. No hospital no dia seguinte, 2 fofoqueiras de meia-idade o chamam de sem vergonha, por já tentar fazer de Zitong uma mãe solteira. Felizmente, os resultados negativos o deixam animado por finalmente estar livre. Mas então ela promete sugar cada gota do glize dele durante o próximo treino do casal. Momentos depois, ele a acompanha de volta para casa e percebe que a lunática maluca tem mais dinheiro do que o Elon Musk, fazendo-o se perguntar o que ele, quebrado, pode fazer para satisfazer os desejos dela. Depois de se apresentar como um simples amigo para a empregada, ela o deixa entrar e fica emocionada ao explicar como o pai dela está sempre ocupado demais para ela. Nesse momento, um dos seguranças aparece para contar sobre a foto da escola. Então ele tenta escapar, mas todos o cercam e espancam, como seu pai vagabundo quando volta de uma noite de bebedeira. Zitong então lhes diz para parar porque já decidiu se casar com ele e só quer a salsicha magnum dele. Mas isso só piora as coisas, pois eles aumentam a surra e o jogam contra uma parede. Ela rapidamente o leva para o quarto e tenta convencer os guardas. Mas ele tapa a boca dela para impedi-la de dizer algo estúpido, e quase perde o controle quando ela o puxa para mais perto. Ele imediatamente se afasta e esbarra em um calendário antigo de um ano atrás, quando ela jantou com o pai. Nesse momento, a empregada chama o pai dela para explicar a situação, mas Howie abre a porta e pega o telefone para chamá-lo de um patético imitador de Jeff Bezos, que tem medo de enfrentar o homem que conquistou as cakes da filha dele. Em questão de minutos, uma força militar secreta chega à mansão e seu pai desce do carro. Ele então instrui meia dúzia de soldados a esmagarem suas entranhas até Zitong mostrar os resultados do teste para provar que Howie não consegue procriar. Então o pai dela pergunta por que ele estava falando ao telefone e Howie responde que é porque não aguentava mais ver um comportamento tão irresponsável. Todos congelam em choque enquanto ele se levanta e anda como um anão temperamental para dizer ao pai dela que não deveria abandonar a própria filha por dinheiro.
Ele responde gritando sobre como o dinheiro não nasce em árvores. Mas Hou-yi diz que o dinheiro é insignificante e mostra-lhe o calendário para lembrá-lo de como Zitong estava feliz da última vez que eles jantaram juntos. O discurso dele faz todos começarem a chorar. Então ele aproveita a oportunidade para fugir, enquanto o pai de Zitong pede desculpas por causar nela questões de abandono. Momentos depois, Hou-yi para de correr para recuperar o fôlego, mas então Zitong aparece e diz que ele só chegou aos fundos da mansão. Ela então tenta agradecer-lhe com um beijo e de repente desaparece, bem antes de Mei aparecer e dizer que o efeito do chocolate parou porque ele acabou de realizar o único desejo verdadeiro dela. No caminho para a escola no dia seguinte, ele tropeça e vê um monte de cartazes que Lin tem impresso para dizer ao mundo que ele é um marido patético. Depois de se perguntar por que os deuses do anime não lhe deram um harém de vilões sensatos, ele entra na escola escondido para evitar outro ataque de multidão. Assim que chega ao seu lugar, Zitang aparece para agradecê-lo novamente. Mas ele fica confuso e pergunta como ela ainda se lembra dele. Depois de ela dizer para ele parar de agir de forma boba, ele chama Mei e pergunta por que Zitong ainda parece querer sua Glizzy. Mei explica que, embora a obsessão dela possa ter ido embora, ela ainda se lembra do que aconteceu depois de ter começado, e na verdade está apaixonada por ele por causa do que ele fez. Depois que ela sai, outra garota psicótica chamada Xiaoli entra pela porta, e quase corta suas partes antes de perguntar se ele está realmente ficando com Zitong. Ele diz para ela relaxar, mas ela decide marcar seu território sugando a vida de seu rosto, enquanto todos na classe assistem para aprender algumas dicas. Xueli então avisa Zitong para ficar longe dele, mas de repente leva uma bolsa Louis Qi direto na cabeça e vê sua mãe, que pergunta por que ela voou dos Estados Unidos para um perdedor tão patético. Ela ordena que Xueli volte para o aeroporto, mas ela se recusa, então elas vão para fora e começam uma briga. No entanto, Xueli rapidamente desmaia, então sua mãe instrui o segurança a levá-la para a emergência. Depois de ver a mãe dela sair e Mei aparece, então ele desconta sua frustração nela, enquanto Zitong assiste e começa a pensar que ele escapou da ala psiquiátrica. Como ela não consegue ver Mei então pergunta se Xueli também comeu o bolo. Mas ele explica que ela sempre foi uma psicopata culta antes de ver a tentativa miserável de Zitong de espioná-lo. Ela rapidamente se desculpa e começa a gaguejar ao tentar convidá-lo para um encontro. Mas ele rapidamente concorda para salvar os pontos de aura dela. E ela corre animadamente. Mei tenta provocá-lo novamente, então ele lhe diz para ficar longe e sobe as escadas a tempo de levar um tapa que quase arranca seus dentes por Tom. Ken então diz que eles estão terminando. Enquanto ela se afasta, Hou-yi fica irritado e diz que ninguém nunca vai namorar uma pessoa tão tóxica e tola, fazendo-a enfrentar um choque de realidade desagradável. Depois que ela sai, Mei aparece para perguntar por que o rosto dele está mais gordo. Então ele conta sobre o tapa e pergunta se pode sair da situação atual terminando com a garota. Ela então explica como as garotas só falam sobre términos quando estão desesperadas por atenção, então ele decide ir consertar as coisas com ela, momentos depois. Momentos depois, um grupo de nerds fracos chega ao limite da rotina de exercícios de Tong, e um deles usa isso como desculpa para pegar suas coxas perfeitas. Enquanto ela lava sua essência beta e os comanda como os inúteis capachos que são, Hou-yi começa a se arrepender de sua decisão de pedir desculpas. Ele consegue criar coragem e se aproxima para detê-la, mas ela recusa, e eles acabam lutando pela mangueira até os seios dela ficarem encharcados. Hou-yi espera ser enviado para uma sepultura precoce como punição, mas ela perde toda a confiança e xinga ele antes de sair. Na manhã seguinte, Hou-yi acorda tarde e encontra Xueli na sua cama. Então ele tenta perguntar por quê, mas ela derrete seu cérebro com sua beleza e pergunta se ele precisa de alguma sobremesa para a sua ereção matinal. Ele então diz que já tem planos com Ji-Tom, então ela o tranca no quarto e diz aos pais dele que ele tem que estudar para uma prova antes de voltar, fugindo. Enquanto sua mãe começa uma discussão com seu pai sobre o comportamento tóxico de Xuolei, Hou-yi se cansa de bater na porta e tenta escapar pela varanda da sua irmã, mas ela se assusta e diz a todos que ele está tentando praticar amor de Alabama. Vários minutos depois, Ji-Tom fica chateada e pensa no beijo intenso que Xuolei deu nele antes de aceitar que talvez nunca chegue a beijá-lo novamente. Nesse momento ele aparece e pede desculpas pelo atraso. Então eles se sentam e pedem bebidas. Hou-yi então se perde em um devaneio em que ela o torna um Sigma rico e concorda em ser a primeira garota em seu harém. Enquanto isso, ela continua pensando na coisa certa a dizer até que ele de repente verifica sua temperatura, fazendo com que ambos fiquem tímidos. Felizmente, ele vê uma convenção de anime do outro lado da rua, então eles vão até lá, justamente quando Xuelei volta para o quarto e ativa seu lado sombrio. Momentos depois, eles entram na convenção e ainda não conseguem nem segurar as mãos. Mas então, uma multidão de nits sem noção de repente passa por eles. Ele então os vê se aglomerando em torno de uma cosplayer e fica chocado até que Tong também cruza olhares com ele enquanto entra em pânico e exige saber por que ele está lá. Os fãs dela continuam tirando fotos e começam a assustar Ji-Tong. Ela então vê as Muscle Mommies da escola e puxa os dois para escapar, mas para dar uma piscadela para seus fãs que os envia ao Nirvana. Ao mesmo tempo, Xualai acabou de localizá-los e entra para punir Hou-yi por fugir.
Depois de chegarem a uma sala privada, Howie pergunta a Tong por que ela esconde sua paixão por cosplay, pois ela fica bem com isso. Mas ela agarra o rosto dele e diz pra ele calar a boca para que as outras garotas não a encontrem. Ele e Zitong então perguntam por que ela está se escondendo delas. Então ela explica como todos os meninos da escola sempre os intimidavam porque ambos se parecem com Arnold Schwarzenegger. Ela eventualmente os defendeu dos meninos e se tornou um herói para todas as garotas feias do campus. Depois, ela diz que sua vida secreta como viciada em Catgirl fará com que eles percam o respeito por ela e começa a chorar. Ele diz para ela parar de ser covarde e aceitar a verdade em vez de viver uma mentira. Ela imediatamente começa outra série de ataques verbais, mas depois um anúncio é feito sobre o início do concurso e ela fica triste porque não pode participar sem dois cosplayers se juntando a ela. Zitong pergunta se eles podem se juntar e Howie tenta lembrar a ela que ele é um rapaz, mas Tong o impede e o força a entrar no vestiário enquanto Chun-Li observa para Depois de vesti-lo todo, ele tenta entrar no personagem, mas agir como um travesti vira seu mundo de cabeça para baixo. Enquanto isso, Cui-Li consegue dar uma espiada e começa a tratar seu caracol como uma guitarra enquanto fica obcecada com quão bem ele fica na roupa. No momento seguinte, Tong encontra sua roupa rasgada e Howie fica chateado ao perceber que alguém está tentando sabotá-la. Ele então tenta animá-la, mas ela diz para ele guardar sua simpatia para si mesmo e sai correndo, enquanto a equipe que estragou sua roupa observa para garantir que ela não possa vencer. Depois de conversar com Zitong sobre isso, Howie percebe o quão importante o concurso é para Tong. Então ele a puxa para participar do concurso independentemente do que aconteceu. Poucos minutos depois, ele vai ao banheiro masculino para fazer xixi, mas Mei aparece e o assusta, então ele pergunta por que ela não para de persegui-lo. Ao ver a expressão dele, ela pergunta como está indo o ato de Ladyboy. Então ele conta sobre o concurso antes de olhar mais de perto e perceber que seus canhões de trama são realmente divinos. Momentos depois, chega a vez dele e os malfeitores que sabotam tentam entrar na cabeça dele, mas ele decide usar isso como motivação e ainda assim cai de cara no chão. Quando todos começam a dizer para ele sair do palco, ele finge ser desastrado e consegue conquistá-los. Apesar de fazer um retorno, ele sabe que ainda precisam que Tong vença e espera que as garotas consigam encontrá-la a tempo. Vários minutos depois, o organizador do show diz a ele para desistir do concurso se eles não conseguirem encontrar Tong, porque a plateia está esperando para vê-la a noite toda. Enquanto Tong observa das vigas acima do palco, Howie pega o microfone novamente para ganhar tempo com seu canto. Mas só as garotas se apaixonam por ele. Quando os rapazes começam a gritar para ele sair do palco, ele dá um passo para trás e decide explicar como Tong é basicamente uma otaku insegura que não quer mais balançar suas coisas no palco. Ele continua dizendo o quanto ficou chocado quando descobriu pela primeira vez sobre a obsessão dela com cosplay, e diz que nunca a viu se sentir tão confiante. Antes de fazê-la ficar emocionada, nesse momento ela tenta se apoiar nas grades, mas elas se quebram e a fazem cair. Borda. Howie tenta pegá-la, mas então Mei usa sua magia para despir ambos antes de trocar suas roupas para uma grande entrada no palco. Assim que Howie tenta imediatamente conquistá-la, Zitong começa a sentir ciúmes, e o organizador do show os anuncia como vencedores antes que Tong comece a exigir saber como ele a despiu no ar. Justo nesse momento, Chun-Li aparece e começa a se preparar para enviar Tong para o tratador. Mas então as garotas que rasgaram sua roupa falam algo sobre fazer Howie se juntar a elas para a próxima, então ela decide acabar com elas. Depois disso, Howie volta ao camarim com Tong e tenta se trocar, mas ela recusa e diz que precisa ir primeiro. Ele então a lembra que foi ela quem tirou suas roupas normais e diz que será rápido, mas ela ainda se recusa e o empurra. Nesse momento, a magia de Mei para, fazendo com que as bolotas dele fiquem à vista enquanto Tong fica envergonhada. Depois de dar um tapa forte na cara dele, ela o expulsa e joga suas roupas. Mei então aparece para ver como ele está, mas a visão do seu enorme equipamento lhe dá um ataque de pânico, e ele a culpa por não ter dito que as roupas mágicas tinham um tempo limitado. Ela pede desculpas e diz que ainda está trabalhando em sua magia, mas ele diz para ela não se preocupar com isso, já que foi a ajuda dela que o salvou em primeiro lugar. Depois que Zitong aparece e diz que está pronta para ir para casa, ele pergunta a Tong se ela quer ir junto, mas ela diz para ele afastar suas vibrações estranhas e se arrepende quando vê que ele realmente foi sem ela. Ministro. Mais tarde, ele acompanha Zitong até a estação de trem e ela o agradece pelo encontro antes de sair correndo. Assim que Tong começa a ir para casa, ele volta. Então ela muda para sua personalidade tóxica e pergunta o que ele quer. Ele então pergunta se ela pode voltar para a casa dele, mas os instintos de proteção do seu cartão V entram em ação. Então ela lhe dá um tapa e foge para proteger suas buns. Você pode correr, mas não pode se esconder. Horas depois, ele encontra um complexo de apartamentos e vai ver uma professora atraente chamada Dee, que tem uma fábrica de leite capaz de acabar com o mundo. Fome. A visão das coxas dela dá-lhe uma sensação de formigamento no seu magnum, então ele pede se ela pode cobri-las, mas ela diz para ele entrar e parar de agir como se não as tivesse visto antes. Depois de olhar pelo lixão no apartamento dela e encontrar suas capas de melão tamanho G, ele tenta pegar alguma comida, mas ela começa a provocá-lo para ver se ele ainda é apenas um bobo apaixonado.
Ela então pergunta se ele veio por causa do relacionamento com Xiaoli, mas ele nega ser o namorado dela. Isso faz lembrar da vez em que ela reprovou em um exame por ser ainda mais estúpida que a Aqua, e ele prometeu ter uma nota ruim no próximo para fazê-la se sentir melhor. Depois do próximo exame, ela ainda reprovou e queria que ele rasgasse seu papel para ficar em kits, mas ele recusou e fugiu. Alguns anos depois disso, o cérebro dela ainda não tinha passado da fase infantil, e ela o atacou por ser mais inteligente. Então ele começou a perder pontos intencionalmente para evitar uma surra. Isso até o dia em que ela pegou um microfone para dizer a toda a escola que queria levá-lo para o exterior com ela para ajudar o cérebro inútil dele a ganhar alguns pontos de QI extra. Ele se recusou a ir com ela, então ela o desafiou confiantemente novamente nos exames. Mas desta vez ele deu o seu melhor e foi o melhor da turma. Xueli não conseguiu segurar as lágrimas ao perceber que ele realmente não queria viajar com seus bolos psicóticos, então prometeu fazê-lo se arrepender e saiu correndo. Depois que Ji ouve a história dele, ele pede a ajuda dela, pois planeja dar tudo de si no próximo teste. Então ela concorda e se pergunta para quem ele está fazendo isso desta vez. Enquanto Zitong luta para se conter e não se deixar levar pela imaginação de sua salsicha. Jota usa seus melões para perguntar se ele está fazendo isso por outra namorada, mas ele continua alegando ser um solitário triste, então ela desiste e adormece em seu glize. Na manhã seguinte, ela o agradece por esmagar seus bolos e faz com que os vizinhos o chamem de pervertido sem vergonha, então ele foge para evitar o constrangimento. Na escola mais tarde, Tong começa uma sessão de exercícios com os nerds e eles tentam fofocar sobre como ela sempre age como um cara, mas ela os ouve e os pune com exercícios ainda mais pesados. Nesse momento, Haoyi aparece, então ela tenta puxá-lo para fora, mas ele a impede e desafia cada uma das garotas pelo primeiro lugar nos próximos exames. Todas acham que ele enlouqueceu porque as meninas têm dominado todas as aulas, mas ele insiste e diz que Tong tem que fazer o que ele disser se ele ganhar. Ele continua a passar os dias seguintes estudando como se sua vida dependesse disso, e Zitong fica com ciúmes quando ouve sobre o desafio enquanto Tong tenta descobrir o que ele é. Até, na noite antes do exame, ele vê Xueli chorando na chuva e rapidamente corre para ver por quê. Ela então se chama de decepção e diz que quer desesperadamente melhorar. Mas ele limpa suas lágrimas e diz que não há nada de errado em ser insana antes de lhe dar um abraço. Na manhã seguinte, ele pega o trem para a escola e pensa no que a mãe de Xueli disse sobre ela estar instável depois que ele a levou para casa. Na escola, minutos depois, Zitang o encontra na entrada e pergunta se ele está forte o suficiente para fazer o teste, mas ele diz para ela não se preocupar com isso. Nesse momento, Tong aparece com seu grupo de garotas para dar a ele uma chance de desistir, mas os brutamontes feios prometem garantir que toda a escola saiba quão estúpido ele é. Ele os ignora completamente e vai direto para a aula para o teste. Andy continua observando ele se concentrar enquanto espera poder passar mais uma noite com seu Magnum. Poucos minutos depois, ele se levanta para entregar, e Tong, que só escreveu o nome, começa a ficar preocupada. Horas depois, ela o vê do lado de fora e tenta conversar. Mas Iton aparece, então ela vai embora e ele pede a ajuda dela para escolher uma roupa. No dia seguinte, a turma de garotas de Tong diz a ela para não se preocupar porque não há como um idiota conseguir uma pontuação maior do que toda a escola. Mas então ele aparece e diz a Tong para usar uma fantasia de empregada porque ele ganhou a aposta. As garotas imediatamente a protegem do charme dele e tentam discutir. Mas depois de verificar os resultados e verem que ele realmente foi o primeiro de toda a escola com uma pontuação perfeita, Tong concorda em cumprir a parte dela da aposta. Ele sai. Eles então tentam verificar suas notas com os professores e o acusam de trapaça. Mas Jill defende e diz para aceitarem o fato de que são apenas um grupo de idiotas de raciocínio lento. Depois que eles saem, o professor principal admite que é um pouco estranho como o aluno mais famoso da escola de repente ficou mais inteligente. Mas Jill mantém a boca fechada para poder continuar dando aulas particulares para Haoyi. O que você quer dizer com... Vários minutos depois, alguns dos caras da turma ainda tentam entender como Haoyi passou na frente de todos, mas então uma multidão de puxa-sacos descarados corre para alcançar os milkers perfeitos de Tong enquanto ela distribui folhetos. Oyi então aparece para elogiar seus esforços e quase perde o controle ao ver seus melões. Justo quando ela tenta insultá-lo, ele agarra seus ombros e sussurra uma cantada diabólica antes de dizer a toda a escola que ela tem que continuar a fazer cosplay por 2 semanas. Depois ele tenta atualizar Mei sobre a situação, mas Iton aparece de repente, então ele muda rapidamente de assunto e age como se estivesse apenas falando consigo mesmo. Tong então joga a roupa que ele comprou na cara dele e pergunta por que ele comprou um vestido tão pequeno para ela. Ele então diz a Zitong para explicar, já que foi ela que escolheu, mas ela e sai correndo. Temendo outro ataque, ele implora como um covarde patético, mas ela diz que está tudo bem, porque está realmente feliz por não ter mais que esconder sua obsessão por cosplay. No caminho de volta para a aula, Mai continua perguntando sobre seu relacionamento com Xuelei, então ele admite que quase namoraram. Mas então, um menino e uma menina de repente o emboscam e Lin o segue, assim como ela diz que eles são seus pequenos feixes de alegria. Ele se envia para o Reino das Sombras,
Mas Zitong o puxa de volta e Lin pergunta por que ele está agindo como se não fossem uma família. Depois de lembrar que ela disse isso no primeiro dia e dar uma boa olhada nos pequenos, Mei tenta zombar dele. E ele explode na cara de Lin. Ele imediatamente pede desculpas, mas ela diz que ele pode ser irresponsável o quanto quiser quando voltarem para casa. Ming e Hong então pedem comida. Então ele diz para irem com Lin e chamá-lo de tio em público, para que ele não os faça serem presos. Após prometer dar-lhes doces como recompensa, ele leva Mei para uma aula e tenta bater a cabeça em frustração. Mei então explica que o chocolate também pode dar vida às ilusões do seu amante, o que significa que ele provavelmente vai à falência pagando pensão alimentícia se não encontrar uma maneira de realizar os Dekigi. Naquele momento, Hong acabou de ver o resultado do teste de Haoyi e expressa o quanto está orgulhosa, mas Ming a impede de chamá-lo de pai para que possam manter seu segredo. Nesse instante, Lin recebe uma ligação do trabalho, então ela diz aos dois para esperarem ali mesmo Mas Ming imediatamente sai correndo e Hong o segue. Minutos depois, ela diz a Haoyi. E ele perde a cabeça, mas diz a ela para esperar no portão para que ele possa procurá-los no campus. Enquanto ele começa a busca, Zitong encontra Hong chorando e promete ajudá-la a encontrar seu tio. Enquanto isso, Ming acabou de invadir a máquina de venda automática para um impulso de energia e imediatamente ameaça atacar 3 professores de ciências se não devolverem seu pai. Enquanto todos se perguntam por que ele está no campus, suas ilusões tomam conta. Assim, ele ataca e acaba causando uma explosão que quase transforma todo o laboratório em um quartel de bombeiros. Momentos depois, Haoyi ouve um anúncio chamando os pais de Ming e volta para dentro antes de encontrá-lo no vestiário feminino. Depois de dar uma olhada em todos os seus bolos e lembrar como quase o mandaram para o outro lado, ele reconsidera entrar. Mas Tong o pega em flagrante e começa a fazer perguntas. No momento, Zitong acaba de perceber que ele é o tio que Hong está procurando e fica animada, pois tem outro motivo para ficar com ele. Mas então ela ouve outros alunos se preparando para espancá-lo. De volta ao vestiário, ele tenta se explicar para as meninas, mas Tong se recusa a ouvir. Então Ming puxa sua fantasia para salvá-lo. Depois de encobrir seu plano, Zitang aparece com Hong, mas o destino de Haoyi já foi selado. Minutos passam e Lin continua esperando no portão até que ele aparece e explica a matemática básica de um jeito que sua cabeça vazia pode entender antes de dizer que não há como ela ter dado à luz aqueles dois na atual Ku. Por alguma razão, as delusões dela só ficam mais fortes, então ele implora a Mei para consertar isso. Mas ela diz que tem que ser ele e sugere ir para casa com ela para ver se ela também infectou sua família real com Dummy. Após escurecer, todos voltam para a casa dela e ele quase tem o rosto partido ao meio pela mãe de Lin, que se parece com a Mikasa se tivesse feito um BBL. Enquanto ela ameaça cortar o pênis dele, ele tenta explicar de forma respeitosa, mas isso só a deixa ainda mais irritada. Então, Lin agarra Ming e Hong antes de dizer à mãe para se acalmar para que possam jantar. Ela, por fim, decide poupá-lo. Então ele a segue pra dentro e se pergunta por que diabos Lin gostaria de começar uma família quando parece que eles estão sobrevivendo apenas com vales alimentação. Enquanto isso, Zitong continua andando de um lado para o outro em seu quarto, tentando descobrir a maneira perfeita de conseguir outro encontro sem parecer desesperada. De volta à cabana de madeira de Lin, Haoyi começa a ser afetado pela poeira. Então Hong diz a Lin para sugar a doença de seu cachimbo. A mãe dela então diz a ele para aproveitar a noite juntos antes de sair, mas ele rapidamente leva Ming e Hong para fazerem o dever de casa. Lin eventualmente se cansa de esperar e lhes diz para irem dormir, mas eles se recusam. Então ela se despe ali mesmo para ver quanto tempo Haoyi pode resistir às suas armas de sedução. Ele escapa para a sala de estar para controlar seus demônios, mas ela o segue até lá e começa a provocá-lo com seus peitos suculentos. Depois que ela diz que sua mãe não voltará, seus seios começam a hipnotizá-lo, mas ele resiste. Então ela se aproxima ainda mais e pergunta se ele quer se aliviar nela. Nesse momento, ele recebe uma ligação e rapidamente se afasta para atender Zitong, que então pergunta se ele estará livre para um encontro no domingo. Depois que ele concorda, Lin pergunta se está tudo bem. E ele afirma que precisa voltar para casa, mas então ela lhe diz para levar os pequenos exatamente para o mesmo lugar que Zitong acabou de mencionar no domingo. Angel Haoyi diz para ele ser o pai ideal. Mas o demônio Haoyi lembra-lhe que o quarto da Zitong custa mais do que todo o patrimônio líquido de Lin. Enquanto ambos começam uma batalha em sua mente, ele decide levar Lin junto para o encontro também. Minutos depois, Zitong começa a escolher uma roupa e recebe uma ligação dele. Ele tenta cancelar o plano, mas ela começa a chorar. Então ele cede e promete estar lá na hora. Depois de desligar, Lin aparece para lhe desejar uma boa noite. Então ele decide lidar com ambos como um profissional. No parque de diversões naquele domingo, ele cria um plano para ir em todos os brinquedos antes do horário que combinou de ver Z. Eton, mas depois de entrar na roda gigante, ele se agarra numa coxa aleatória como se sua vida dependesse disso, até que o namorado dela ameaça quebrar sua cabeça. Depois que Lin o congela com um olhar mortal e passa o resto do passeio quebrando seus ossos, eles descem e ela pergunta se ele está bem, mas ele diz pra ela não se preocupar com nada. Eles então continuam experimentando todos os brinquedos que encontram, até que ele eventualmente faz uma pausa para vomitar o que comeu no café da manhã. Mai então despeja um buffet inteiro na cabeça dele e oferece ajuda, mas ele recusa a oferta e diz pra ela não subestimá-lo, mesmo se ele só tiver 10 minutos restantes.
Para seu ato final, ele escapa pelos fundos de uma loja e corre para encontrar Zitang a tempo. Ele consegue alcançá-la perto de uma fonte e tenta se refrescar enquanto olha para seus melões, até que ela de repente se vira para ele com um olhar intenso e diz que tem algo importante para... Ele percebe que pode ser uma confissão, mas ela fica tímida e se vira para organizar as palavras antes que um fotógrafo apareça e peça para tirar fotos deles juntos. Momentos depois, ele tenta fazê-los agir como um casal de verdade. Então, eles continuam se aproximando até que Zitong de repente pressiona seus travesseiros de peito contra ele. Nesse momento, seu chapéu voa, mas ele o pega e ganha um primeiro beijo como recompensa. Ele imediatamente corre para o banheiro masculino e tenta entender por que ela está agindo tão desesperada pelo tronco dele. Então Mei aparece para lhe dar um conselho. Ele diz que não há como ela ter se apaixonado facilmente por um perdedor como ele. Então ela diz para ele parar de ser estúpido e aceitar que os deuses do anime estão finalmente consertando sua vida patética. Ele então corre para uma loja para encontrar um presente para Lin. Mas então um velho amigo chamado Jang o vê e diz que a ex de Sholei está de volta da América para machucá-la novamente. Ele diz a Aoi para protegê-la a todo custo. Mas Aoi pergunta por que ele não o faz em vez disso, já que ele é quem sempre gostou dela. Zhang nega completamente e diz que ela teria sido sua garota se não fosse pelo ex-tóxico dela, bem antes de Aoi ver Tong com sua equipe de garotas. Quando elas começam a acusá-lo de ser um perseguidor obcecado, ele recebe uma ligação de Zitong e percebe que seu plano está desmoronando. Então ele tenta obter a ajuda de Tong, mas isso só o coloca em mais problemas com o grupo dela de Hugos. Minutos depois, Zitong tenta ligar para ele novamente e começa. Ela começa a pensar que seu beijo pode tê-lo assustado, mas então Tong aparece e diz que ele a enviou em seu lugar porque algo urgente apareceu de repente. Depois de se sentar, ela pergunta a Zitong se estavam em um encontro, mas ela nega e faz a mesma pergunta. Tong afirma que estava apenas passando um tempo com as amigas, mas Zitong percebe que ela está corando, então sugere encontrar algo para fazer em vez de apenas ficar sentada no banco. Enquanto isso, Aoi acaba de voltar para Lin, com um urso de pelúcia para compensar sua ausência. Mas então ele vê Han chorando porque ela não conseguiu ganhar um sorvete para Ming e promete pegá-lo para ele. Lin então o interrompe e diz que ele não precisa se preocupar em gastar dinheiro porque ela entende que ele é um quebrado miserável que está apenas fazendo o que pode. Ver o esforço dela para ser feliz por todos eles toca seu coração, então ele promete ganhar o sorvete para Ming e entra em um concurso de perguntas e respostas. Depois de alguns minutos respondendo a todas as perguntas como se estivesse possuído por Albert Einstein, ele ganha o cupom de prêmio e trata Ming e Hong com sorvete. Lin então o elogia por fazer tantos sacrifícios apenas para ser um ótimo pai, e diz que ele é muito semelhante a uma certa pessoa, fazendo-o perceber que pode ser a pessoa por trás do único desejo verdadeiro dela. Meses depois, Tong encontra o café e tenta mostrar a Zitong antes de ver que ela ainda está chateada e ameaçando ir embora. Depois que Zitong faz caretas bobas para fazê-la se sentir melhor, eles dois veem Hou-yi com Lin, que então sai com Ming. Hong. Tang imediatamente o pendura na porta do banheiro e pergunta por que ele a usou para distrair Zitong para poder ir a um encontro duplo, mas ele nega e diz que apenas se encontraram por acaso. Tong se recusa a acreditar em suas mentiras e pergunta por que Lin parecia tão triste, então ele explica como perguntou se o pai dela nunca voltou de buscar a medalha. Ao ver como ela reagiu à pergunta, ele perguntou ainda se ela estava esperando ele voltar, pensando que ela finalmente revelaria seu verdadeiro desejo. Mas ela bateu na mesa e começou a chorar muito. Ele então assegura a Jin que isso realmente é verdade. Então ela e Zitong discutem o quão triste é a vida de Lin, antes de decidirem deixá-lo ir ajudar. Vendo o quão triste Zitang fica, Tang pergunta se eles estavam em um encontro de novo, e ela quase fratura o crânio apenas para negar. Então Tang aceita e diz para ela relaxar. Enquanto isso, Aoi tenta se desculpar com Lin, mas ela diz que não há problema, pois ele estava apenas tentando ajudar. Depois de avistar o fotógrafo de antes e pegar um monte de fotos de família, eles saem e o fotógrafo se pergunta como um fracassado pode ter tanto charme diabólico para conquistar Zitong, apesar de ter uma família em dificuldades. Depois que escurece, Aoi tenta explicar por que se atrasou para Lin, mas ela o interrompe e agradece por ter feito o melhor, antes de dizer que ele nunca pode falar uma palavra sobre o pai fracassado dela quando a mãe dela está por perto. Depois que ela entra, ele tenta descobrir uma nova maneira de parar suas fantasias e olha para a foto da família, antes de se lembrar do que Mei disse sobre as fantasias estarem às vezes conectadas à realidade. No dia seguinte, ele vai à antiga escola de Lin para investigar, mas um avô sobrecarregado o impede no portão. Então ele finge ser civilizado antes de sair correndo. Ele consegue escapar e pergunta pelo professor da Lin na sala dos professores. Mas todos os professores começam a ameaçar chamar a segurança. Ele tenta fugir, mas um rato de academia musculoso o agarra e o velho senhor se aproxima para informar que ele é um intruso. Ele escapa novamente, mas vê uma professora muito atraente em um canto. Então ele usa os seios dela para amortecer a queda e sofre uma concussão instantânea. Ele então pergunta novamente pela professora da Lin, e ela é a tal. Assim, eles vão até um banco onde ela explica como o pai da Lin sempre vinha buscá-la depois da escola, até o dia em que ele desapareceu de repente de sua vida porque sua mãe incrivelmente atraente decidiu abandoná-lo. Aoi imediatamente pede o endereço do pai dela e tenta usar seu charme na senhorita Milkers, mas acaba remoendo seu fracasso patético enquanto Mei zomba dele.
Cansado de quanto tempo o caso de Lin está em andamento, ele decide ir com tudo e se infiltra na delegacia à noite para resolver o assunto por conta própria. Minutos depois, ele é preparado para uma foto de registro e o oficial Ian promete enviá-lo para a pior unidade prisional do país, antes de sair do personagem e perguntar por que ele não passou para vê-lo recentemente. Howie vai direto ao ponto e pede ajuda para rastrear alguém. Então Ian levanta todas as informações que tem sobre Lin e pergunta se ela é sua nova garota. Depois de dizer a Ian para cuidar da própria vida, ele também tenta encontrar o pai de Lin. Mas, após nem conseguir um número de telefone, ele pede desculpas pela tentativa estúpida de invasão e sai. Assim que Ian consegue encontrar algo interessante, May aparece para provocar Howie, mas ele se cansa dela e pergunta se ela não tem outras amigas deusas para perturbar. Momentos depois, ele volta para casa e pede o jantar à mãe, mas ao ver a expressão preocupada no rosto deles, ele pergunta se o pai finalmente levou a família à falência comprando Ceci. Antes que possam explicar qual é a situação, Shoalai aparece e pergunta se ele a perdeu antes de arrastá-lo pelo pescoço para uma longa noite de aplausos. Depois de fechar a porta, ela imediatamente tenta puxar o seu Winner, mas ele escapa para o banheiro e fica lá até ela adormecer. Ver suas curvas perfeitas começa a fazê-lo ter dúvidas até que ela muda para algo saído de um pesadelo. Enquanto ela sonha com um tempo passado, quando deu a ele um presente, ele decide passar a noite em claro e fica olhando para a nova foto da família antes de receber de repente uma ligação de Ian, que acabou de encontrar um monte de números ligados ao pai de Lin. Howie tenta agradecê-lo, mas Shirley acorda e o força a cavar sua caixa por horas até o dia seguinte na aula, quando ela diz para ele se preparar para outra noite de intermináveis arrebentações e ir embora. Quando os rapazes imediatamente o atacam por ser infiel a Zitong, Lin começa a sentir ciúmes. Horas depois, Howie finalmente consegue um pouco de espaço e decide começar a ligar para todos os números que Ian lhe deu, mas todos acabam sendo falsos ou completamente não relacionados. Quando ele liga para o último número, o telefone do pai de Lin toca em seu escritório, então seu assistente informa a ele sobre isso, mas ele decide ignorar a chamada. Howie desiste, mas depois de uma longa soneca ele começa a ligar novamente e dessa vez Yudia, que está atualmente em um supermercado, atende. Howie então diz que ele é o Giga Chad que deu à filha dele 2 crianças sem pensão alimentícia e pergunta se ele vai fazer algo a respeito. Mas então Yudia diz que ele não é o pai verdadeiro dela. Com uma expressão derrotada no rosto, ele vai até a casa de Lin e ouve a mãe dela dizendo algo sobre o pai ter morrido antes de Lin sair correndo. Ele então pergunta à mãe dela sobre Yudia, mas ela diz para ele cuidar da própria vida e fecha a porta. Howie continua batendo na porta enquanto exige respostas, até que uma vizinha idosa o chama para perto para explicar o que realmente aconteceu com o pai de Lin. Minutos depois, May o encontra deprimido e pergunta se ele finalmente resolveu tudo, mas ele diz que acabou com a família complicada de Lin. Aparentemente, o verdadeiro pai de Lin era um policial que foi chamado para uma missão no dia em que deveria se casar com a mãe dela, e infelizmente faleceu. Apesar de estar com o coração partido, ela decidiu dar à luz, pois já estava grávida de Lin. Mudia, com quem ela teve um relacionamento, estava lá para apoiá-la. Os pais dele eram completamente contra o casamento e o deserdaram por escolhê-la. Mas ele continuou vivendo com ela e cuidando de Lin até que seus pais adoeceram por causa da idade e precisaram ser cuidados. Ele então decidiu se divorciar dela e tem evitado Lin desde então. Ouvindo tudo isso, May diz a ele que a decisão de Yuji é compreensível e pergunta qual é o próximo passo dele, mas ele diz que não se importa mais e odeia como Yuji escolheu ser covarde e irresponsável depois de passar anos com Lin. Depois que ele diz que a mãe dela trouxe a vida atual dele sobre si mesma e que deve consertá-la sozinha, May lhe diz para parar de ser tão cruel com eles, mas ele diz para ela ir encontrar outra vida de solitário para estragar e observar. Mais tarde, ele chega em casa e invade seu quarto para descontar a raiva em coisas aleatórias até encontrar a foto com Lin, Hong e May. Sua família falsa faz com que ele perceba que pode ter exagerado um pouco, então ele murmura um pedido de desculpas para May, sem perceber que ela esteve do lado de fora da sua janela o tempo todo. No dia seguinte, ele liga para Yukia novamente e tenta fazê-lo entender que Lin e sua mãe precisam desesperadamente dos bilhões que ele herdou, mas ele desliga o telefone. Enquanto isso, Tong acabou de começar um trabalho de meio período em um café para ganhar algum dinheiro, mas Siton continua pedindo mais café para conversar com ela. Então ela xinga o idiota do fundo fiduciário e espera que isso seja suficiente para assustá-la. Ela então começa a falar sobre como sente falta de Howie e tenta encantar Tong, mas ela resiste e diz a Zitong para procurar um terapeuta, porque claramente ela tem muitos parafusos soltos. Na escola no dia seguinte, Howie continua falhando em contatar Yuji, mas May diz para ele não se preocupar, porque ele já teria bloqueado o número se realmente não quisesse ver Lin novamente. Howie então pergunta a ela se os efeitos do chocolate pararam, porque nenhuma outra garota tentou pegar sua Glizzy, mas ela destrói suas esperanças e diz que definitivamente há mais. Mas elas não vão ficar obcecadas até ele terminar com Lin.
Hao-yi então fica animado, porque pode simplesmente evitar tudo isso mantendo Lin afastada. Dia. Mas Mei diz que é contra as regras evitar seu harém. Nesse momento ele conta a ela sobre planos que fez com Lin e sai correndo para encontrá-la. Depois que Mei e Hong também aparecem, Lin espera o semáforo ficar verde e tenta atravessar a rua. Mas Truck Kuhlman de repente perde os freios e vai direto na direção dela. Em questão de momentos, os paramédicos chegam e a colocam na ambulância antes de passarem direto por Zitong e seu pai. Ele lembra a ela que as férias de verão estão chegando e pergunta se ela tem algum lugar em mente, porque o avô dela ainda se recusa a deixá-la voltar para a casa da família. Vendo o quanto ele fica chateado, ela pega na mão dele e diz que está tudo bem, porque tudo o que ela sempre quis é ser com ele, enquanto continuam compartilhando um momento saudável de pai e filha, e o Dia olha para uma velha foto de família com Lin até receber uma ligação da mãe dela sobre o acidente. Ele imediatamente sai correndo e fica frustrado com o elevador lento. Então ele desce as escadas apressadamente e continua pensando no tempo que passou com ela. Quase ao mesmo tempo, Zitang e Tang chegam ao hospital para ajudar e esperam o que parece ser uma eternidade até que o médico sai e diz que eles devem se preparar. Minutos depois, Yuji chega ao hospital e pergunta freneticamente à enfermeira pelo quarto de Lin, mas ela diz que não há ninguém aqui com esse nome. Ele então passa por um médico antes de encontrar um que lhe diz para não se preocupar, pois já é tarde demais. Ele entra cambaleando no quarto vazio, agarra os lençóis e começa a chorar inconsolavelmente, amaldiçoando-se por não ter ouvido Hao-yi. Nesse momento, uma xícara cai atrás dele e ele vê Lin, que está muito viva. Enquanto ela corre para seus braços e também começa a chorar, Hao-yi acorda e se lembra de ter empurrado Lin para fora do caminho antes de ser arremessado pelo caminhão. Zetong tenta garantir que ele está bem, mas Tong deixa cair sua perna quebrada, enviando-o de volta para o limbo, onde Hong e Ming aparecem para passar um tempo com ele. Depois de lhe dar um caderno de esboços com desenhos da vida deles juntos, ela diz que a magia está prestes a desaparecer, então Mine o faz prometer cuidar de Lin antes que ambos se dissipem em nada. Um mês depois, ele finalmente recebe alta e fica animado para retomar sua vida normal, antes de pisar em uma enorme pilha de cocô de cachorro. Shuebaoji então aparece para levá-lo para casa e dar as boas-vindas adequadas às suas nozes. Mas os outros também aparecem para buscá-lo e ficam animados para lutar por sua Glizzy. Enquanto Shueli lhes diz para parar e explica como ela vai cortar seus membros, Hou-yi tenta escapar, mas os guarda-costas dela o capturam. Enquanto isso, Mei está atualmente no telhado da escola. Legal, pensando em tudo o que aconteceu recentemente. No momento seguinte, ela ouve estudantes se reunindo e vê uma garota loira gritando pelo Magnum do Hao-yi. Será que todas as garotas que comeram o chocolate de Cupido continuarão obcecadas pelo Magnum do Hao-yi? Ou ele realmente vai desistir de sua única chance de perder a virgindade? Isso é tudo para este vídeo. Deixe um like e comente Harém Cupido para uma parte 2. E não se esqueça de ativar as notificações de postagem após se inscrever para mais resumos como este.